Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Que a paz seja com todos vocês. Irmãos, hoje eu vou trazer um tema interessante. Vou falar sobre o sábado da lei moral e o sábado da lei cerimonial. Se você já conversou com algum irmão adventista do sétimo dia ou outro sabatista, você com certeza percebeu que eles falam bastante no termo sábado da lei cerimonial e sábado da lei moral. Lei moral, lei cerimonial e por aí vai. No estudo de hoje, na avaliação de hoje, vamos ver que é inadequado e é incorreto a pessoa usar esses termos, né, para se referir aos tipos de sábados que há na Bíblia. E eu vou mostrar para você por quê. Muito bem. Sábado da lei moral. Para você entender o que é o sábado da lei moral, você tem que entender o que é lei moral. O que é lei moral, meu querido? Você, irmão, você irmão sabatista, irmão adventista, o que seria? Defina para mim o que é lei moral. Já pensou o que é aí? O que é? Muito bem. Vou definir, né, o conceito de lei moral. Lei moral é um conjunto de regras ou instruções que regulam o comportamento da sociedade ou de uma sociedade. No contexto bíblico, no primeiro momento, essas leis foram dadas ali para Israel com intuito, né, de dizer para Israel, isso pode fazer, isso não pode. Você tem que fazer isso e não fazer aquilo. Essa é a sua obrigação e esse é seu dever. Todo esse conjunto de regras que Deus passou para Israel tem a ver com leis morais, né, que regulam o comportamento. Falando sobre o sábado, né, sobre o quarto mandamento, a parte que Deus diz lá, ó, vocês não podem fazer nenhum trabalho, nenhum tipo de trabalho no sétimo dia da semana, tem a ver com princípios morais, isso é verdade. A parte que Deus diz, ó, vocês precisam santificar o sábado, a parte moral do mandamento, isso é verdade, tá certinho. Se o povo lá não fizesse isso que Deus estava pedindo, imorais, ok? Não estava cumprindo a lei moral de Deus. Contudo, galera, ou irmãos, contudo, mania de falar com os alunos assim, né, galera? Contudo, vocês vão perceber que não é só o sábado ou só os 10 mandamentos que está dentro desse conceito. Todos os outros mandamentos que Deus passou a Israel por intermédio de Moisés, no sentido de regular o comportamento, de dar instrução mostrando, ó, você pode fazer isso, você não pode fazer isso, você tem que fazer isso. Todos esses mandamentos são mandamentos morais também. Que tem a ver com o campo da moralidade. Por exemplo, quando Deus diz, ó, não pode raspar a barba, o homem não pode raspar a barba, cortar as pontas da barba, das barbas, né, da barba do homem. Quem fizesse isso estava rompendo com a moral, quebrando a moral, a tradição que Deus instituiu. Quando Deus diz ali, no dia de sábado não pode acender o fogo nem para aquecer uma bebida, lei moral, regulando o comportamento das pessoas. Se alguém esquentasse ali o fogo, mas só para esquentar aqui uma mamadeira, né, digamos aqui, imoral, quebrou um princípio da moralidade, certo? Por aí vocês já percebem, né, que é uma falácia ou uma interpretação muito redutiva você acreditar que somente os 10 mandamentos são os mandamentos morais, né, da moral, e não é verdade, tá? Não são só os 10 mandamentos, tem outros, tem dezenas e centenas de outros mandamentos que estão no campo da moral. Entendendo o que é moral, vamos entender o que é mandamento cerimonial. Sábado da lei cerimonial. Para você entender o que é um sábado da lei cerimonial, você tem que entender o que é uma lei cerimonial. E
A lei cerimonial é um conjunto de regras que revela como se deve realizar determinado ritual ou cerimônia. Desse modo, falando aqui, contextualizando esse conceito, quando Deus diz lá, no dia do juízo, que era um sábado cerimonial, né, que é chamado pelos irmãos como sábado cerimonial, no dia do juízo, os sacerdotes, né? Os sacerdotes terão que pegar dois bodes e imolar esse bode. Tem que pegar o sangue, fazer assim, assado. Tem que aspergir, né? Aspergir o sangue de tal e tal modo. Você tem que colocar a mão no bode, levar o bode para tal e tal lugar. Essas instruções que Deus dá para quanto a esse ritual são leis cerimonial. Tem a ver com característica de uma lei cerimonial, tá? Perceba que a maioria das instruções que Deus deu para os sacerdotes quanto ao santuário, né, quanto a realizar atividades no santuário, a forma de realizar certas atividades no santuário tem a ver com um tipo de lei que podemos sim chamá-las de leis cerimoniais. Até aí não há problema. Onde há o problema? Onde está o problema, querido? O problema está aqui. Ó. Opa. O problema está aqui. Cadê? Aqui. Vamos abrir aqui esse texto. Aqui. Porém, Números capítulo 28, verso 9. Diz assim: porém, no dia de sábado, oferecerá 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, 2 décimas de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de alimentos com libação. O problema está aqui, querido, que o sábado, o mandamento do sábado, ele tinha as instruções que Deus deu para o povo de Israel, como obrigações para se cumprir no dia do sábado. Tinha uma parte moral, como vocês viram, que diz lá, não pode trabalhar nesse dia, né? Mas também os mandamentos que se referem ao sábado também tinha mandamentos que tinha características de leis cerimoniais. Quando Deus diz o que se deveria fazer, né, quanto a sacrifícios e a forma de fazer esse sacrifício no dia de sábado. Não era só guardar o sábado, tinha instruções cerimoniais a se fazer no dia de sábado. Desse modo, você já percebe que o sábado tem o sábado do 7º dia, como mandamento, ele possuía instruções de aspectos morais e instruções de aspectos cerimoniais. Os 10 dias desse 7º mês será dia da expiação. Tereis santa convocação. Afligirei as vossas almas. Afligirei as vossas almas. Ó, querido, aqui está. Era um sábado que é conhecido pelos irmãos sabatistas, né, e adventistas como sábado cerimonial, mas aqui está um aspecto moral aqui, ó. Deus falando, ó, esse é um dia para vocês afligirem a alma de vocês. É um dia de tristeza, de reflexão. Não é um dia de alegria, não. É um dia diferenciado aqui, tá? E se a pessoa não afligisse a alma dela ali, não ficasse triste, ficasse alegre, imoral, não estava cumprindo o que Deus estava falando, ok? Tanto é que se pegasse alguém lá em Israel alegre, ou nesse dia, ou a pessoa cantando alegremente, a pessoa era morta, apedrejada, porque ela não cumpriu um princípio moral. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós. Ó, aspecto moral aqui no sábado, que eles chamam de sábado cerimonial, tem aqui um aspecto moral, que não pode fazer, a exemplo do sábado do 7º dia,
não fazer nenhum trabalho naquele dia. E aí está aqui no verso 29, porque toda alma que naquele dia não se afligir será extirpada. Também toda alma que mesmo naquele dia fizer algum trabalho, eu destruirei aquela alma do meio do povo. Vocês viram que o sábado do dia do juízo era um dia mais santo do que o sábado do sétimo dia. Mais santo, né? Exigia da pessoa uma, digamos assim, uma obediência maior do que na guarda do sétimo dia da semanal. Não era só aguardar e não fazer nenhum trabalho. A pessoa tinha que se entristecer, afligir a alma, ficar um dia de reflexão, né? Um dia de jejum. Ok? Todos esses aspectos aí são aspectos que tem a ver dentro de um contexto moral. Desse modo, creio que ficou bem claro aqui que é inadequado você falar que o sábado do sétimo dia, né, o sábado do quarto mandamento, se refere ao sábado da lei moral. Se refere somente ao sábado da lei moral. Por que não, né? Como vocês viram, há leis e mandamentos que são cerimoniais que tem a ver com o sábado, né? Que tem a ver com o quarto mandamento. Vocês viram lá, sacrifícios, né? Havia uma forma toda específica de fazer um sacrifício no sábado, que diferenciava dos demais dias da semana. Essa parte aí de sacrifícios, que tem a ver com o templo, que tem a ver com o sacerdócio, é a parte cerimonial do mandamento, né? Do mandamento. Do mesmo modo também, aquilo que os irmãos chamam de sábado cerimonial, né? Por exemplo, o dia do juízo, tem o aspecto cerimonial que tem a ver com sacrifício, mas também tem o aspecto que tem a ver com lei moral. Sendo assim, é inadequado. Não tem como você falar que o dia do juízo pertencia somente à lei cerimonial e o sábado pertencia somente à lei moral. Não tem como, tá? Volto a dizer, é incorreto e inadequado usar esses termos, lei moral, lei cerimonial, quando se refere a esses dias por causa disso, tá bom? E também tem que deixar bem claro aqui, vou frisar mais uma vez, que é inadequado também achar que somente os 10 mandamentos representam a lei moral de Deus. Como vocês perceberam hoje no estudo de hoje, há muitos e muitos outros mandamentos que são, dentro do contexto bíblico, pertencem, né, ao aspecto moral, tá? Pelo menos considerando o povo que recebeu esses mandamentos, né, que é Israel, tá? Claro que muitos desses mandamentos que Deus deu para Israel não foram dados como obrigatórios para todos os povos, todas as nações. Mas aí já é tema de outro estudo, de outro estudo bíblico e de outra exposição. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido e fiquem na paz.